Alô. Boa noite, Vicente. Boa noite, Arnoldo. Boa noite, pessoal. Tá fraco. Não tá frio, não tá fazendo mais não. Vamos de novo? Boa noite, pessoal. Aí, ó. É com alegria. Tudo encarnado, né, Vicente? Os desencarnados gritaram, mas eu não escutei, não. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, né? Nessa noite de estudos, de perguntas e respostas. Logo em seguida a palestra do nosso querido Vicente. E como o Arnoldo disse, quem tiver alguma dúvida é só levantar a mão. Nas laterais aí nós temos o Noé e o JJ, que vão levar até vocês aí. Tem alguém vindo pela primeira vez hoje aqui? Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Se tiver alguma dúvida que a gente pode ajudar, tá? Dentro das nossas condições e conhecimento a gente vai tentar. Nós já temos aqui algumas perguntas que ficaram da semana anterior. Nós vamos começar por elas, mas chegando a de vocês a gente prioriza. Agradecemos também aos internautas e vamos dar início à nossa reunião de estudo. Pode começar, Vicente. Meus cumprimentos a todos vocês, amigos do Ideal Espírita. É com muita alegria que nós aqui nos encontramos mais uma vez nessa casa para falarmos dessa nossa doutrina espírita. Aos nossos amigos internautas, boas-vindas a este canal da Casa Jesus Nazaré. A minha pergunta que está aqui é anônima. Qual a melhor maneira de evoluir? Simples. Simples demais. Amar. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. É a melhor maneira de evoluir. Aliás, não existe outra maneira de evoluir. Porque o progresso é diferente da evolução. O progresso é você caminhar à frente em qualquer direção. Isso na horizontal. Progredir. Quem jogou bomba em Hiroshima e Nagasaki progrediram assustadoramente em tecnologia, em ciência, mas não evoluíram. Porque a evolução é o progresso à frente e acima. E o que determina a nossa evolução não é o progresso intelectual, o conhecimento, mas é a verticalização pelo amor. Então, o que determina a nossa evolução, que é o caminho reto. O progresso não é reto, tá? O progresso moral também não é reto, mas a hipotenusa, que é a consequência dos dois progressos, ora realizado, numa dada proporção, você tem a evolução. Evolução é reta. Então, a melhor maneira de você evoluir é amar. Ele chegou aqui há 2000 anos atrás e disse: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está todas as leis e os profetas. Então não tem outra maneira. Se você tentar, não vai realmente evoluir. Você pode até progredir em tamanho, conhecimento, em tecnologia, mas evolução, que é a ascensão espiritual, esta somente é a regra áurea, amar. Muito bem. Vamos ver o que nós temos aqui. A pessoa pergunta assim: todos nós viemos a este mundo com uma missão ou compromisso? A parábola dos talentos tem alguma coisa a ver? Na verdade, todos nós temos uma missão. O compromisso da missão. Vamos juntar as duas, né? É o compromisso da missão que o Vicente acabou de citar, que é evoluir. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso compromisso, evoluir. Né? Não existe outro. Ninguém veio aqui para fazer nada além do que cuidar de si mesmo. Olha que interessante. Nós viemos para cuidar de nós mesmos. Só que, para que eu evolua, para que eu cresça moralmente, como o Vicente disse,
eu preciso de vocês. Não tem como eu evoluir sem os outros, sem a família, sem os amigos, sem os companheiros de trabalho, sem aquelas pessoas que pisam no meu calo e me incomodam, né? Sem andar pelo trânsito nos horários de pico, sem xingar os motoristas. Eu preciso estar com vocês. Essa é a única maneira de evoluir. Não tem como eu evoluir se eu não exercitar virtudes. Eu preciso exercitar virtudes. E as virtudes eu só exercito relacionando, vivendo com as outras pessoas. Não tem como. E quantas vezes a gente encontra uma pessoa difícil no caminho e a gente quer dar volta? Não quer aquela pessoa, quer evitar determinadas situações, pois ali está a oportunidade que Deus me deu de eu exercitar paciência, tolerância, perdão, amor, né? Fraternidade. São virtudes que me elevam moralmente. Porque a intelectualidade eu posso exercitar até sozinho. Né? Eu posso estudar. Mas nem assim, porque para mim estudar eu preciso de um professor. Eu preciso de quem já está à frente, que possa me passar alguma informação, que possa tirar minhas dúvidas. Mas a gente consegue mais ou menos sozinho no caminho da intelectualidade. Mas nas virtudes não. As virtudes eu preciso estar com o outro. Então a nossa missão aqui é cuidar de nós mesmos. Sabe? Procurando cada vez mais o conhecimento, porque o conhecimento me liberta, né? Como dizia lá, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade só vem através do conhecimento. Mas não é o conhecimento de um, porque esse um pode não estar me dizendo a verdade e eu acato aquilo que ele me disse como sendo a própria verdade. A verdade é minha. Quer dar um exemplo? Eu posso, por exemplo, ler um texto e entender aquele texto de uma determinada forma. Vocês leem o mesmo texto e vai entender de outra forma. Porque nós somos diferentes, nós temos ângulos diferentes de visão, de percepção, de entendimento. Então a verdade, ela vem através do conhecimento, é muito conhecimento, é buscando fontes, fazendo aquela filtragem de qual fonte é a melhor, de qual fonte tem mais lógica, de qual fonte apresenta mais amor e bondade em Deus, né? Qual fonte me leva para o caminho do bem. Com todos esses filtros, eu consigo buscar uma verdade dentro da minha concepção de verdade e traçar o caminho para o bem. Mas ela vem através do conhecimento. Então, buscar o conhecimento é muito importante. Por isso é que a doutrina espírita veio como a terceira revelação e através de obras básicas que a espiritualidade nos trouxe através de bons médiuns na época, codificada, né, organizada por Allan Kardec. Esse é o diferencial da doutrina. É a mesma doutrina cristã de outras seitas. É a mesma. Porém, com uma visão mais ampliada, com uma visão mais abrangente, com uma visão mais luminosa, onde nos mostra realmente que não existe dogmas, que não existe mistério, que não existe castigo, que não existe punição, não é? Que Deus é um Pai de amor, que eu vou ter tantas e quantas oportunidades forem necessárias para que eu evolua e aproxime cada vez mais do meu Criador. Nós aqui chamamos de reencarnação. Então eu vou ter tudo isso. Mas me diz que eu tenho o livre-arbítrio, que é o poder de escolher, de decidir sobre mim. Eu só consigo decidir e escolher sobre mim. Não consigo fazer isso por ninguém. Da mesma forma que o Cristo, quando esteve aqui, não conseguiu mudar todo mundo. Ele conseguiu ali 12 pessoas simples e mostrou para eles essa verdade que eles entenderam, porque ele não trouxe a verdade dele.
A verdade do Cristo estava muito além do que os apóstolos poderiam entender, mas trouxe uma verdade dentro daquilo que eles viviam. Nas parábolas de Jesus, ele fala sobre peixes, ele fala sobre a vida cotidiana, ele dá exemplo da vida que eles entendiam. E conseguiu mudar essas pessoas e tantas outras que os acompanharam, trazendo o evangelho até o dia de hoje. Tanto que Pilatos, ao questionar Jesus, né, qual é a verdade? O que é a verdade? Jesus silenciou-se. Jesus deve ter pensado assim: ô Pilatos, se eu te falar a minha verdade, você não vai entender um ponto. Você não vai conseguir compreender, porque o seu estágio evolutivo só te permite entender até aqui. Eu estou bem além de ti. Aí ele preferiu o silêncio. Então, quando a gente conhece a verdade, mas é uma verdade lógica, raciocinada, ponderada, filtrada pelo filtro do bom senso e da razão, a gente melhora e a gente muda. Né? Então, o nosso compromisso aqui é esse. A parábola dos talentos, na verdade, os talentos é aquilo que você já adquiriu. É aquilo que você já adquiriu. O que você já adquiriu de conhecimento? O que você já adquiriu de transformação íntima para o bem? Esses são os seus talentos, que não foram te presenteados por Deus porque Deus te achou mais simpático, mais bonitinho, mais legal. É fruto do seu esforço durante milênios, várias encarnações. Você hoje chegou aqui, no ano de 2024, nessa terça-feira maravilhosa, né, nessa noite de dia 3 de julho de 2024. E optou, por livre e espontânea vontade, de estar aqui, numa casa, buscando algo que possa te acrescentar, para que te convença a continuar no caminho do bem. Porque vale a pena, apesar de tudo, vale a pena ser bom. Esse é o grande diferencial nosso. Então, os talentos vêm daí, tá? Vem daí. Quer completar, Vicente? A questão dos talentos é a questão das oportunidades pelos quais nós temos o tempo todo. E, na verdade, a gente não quer aproveitar as oportunidades. O porto está lá. O navio está lá, aguardando. Se você quiser chegar no porto e adentrar o navio, você vai. Mas se você não chegar no porto, o navio vai assim mesmo. Você vai perder a oportunidade. Agora, oportunidades são inúmeras em todos os aspectos da existência corporal. A parábola dos talentos, ela nos refere muito àquilo que nós recebemos de Deus, que são as oportunidades de nós desenvolvermos as nossas potencialidades. No livro O Problema do Ser, do Destinador, de Leon Denis, ele tem um capítulo especial que fala das forças da alma. E a gente desconhece essas forças da alma. E muitas das vezes nós poderíamos estar muito bem empregando, Márcio, essas potencialidades. A gente não faz por uma questão de quê? De comodidade, zona de conforto. A gente não quer sair da zona de conforto. A gente não quer se esforçar. A gente quer tudo de pronto. A gente quer o milagre não existe. Agora, o que precisar de fazer é observar que ele nos proporcionou a um talento, a outro 3, a outro 5. Tanto aqui, nessa oportunidade, todos os talentos, aproveite, multiplique os talentos, porque amanhã a nossa própria consciência vai nos cobrar. Oi, você até que poderia. Na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, ficou assim: basta não fazer o mal para garantir o quê?
a vida futura e agradar a Deus? Não. É preciso fazer o bem. Responderás por todo o mal que haja decorrido de não ter feito o bem quando poderias ter feito e não fez, por omissão. E agora? Aí pesou para a gente agora. Então quer dizer que a partir do momento que eu não faço o bem, estou concorrendo para o mal? Está. Porque somente o bem existe, o mal não existe. O mal é o bem que ainda não chegou. Fica agora? O mal é a ausência do bem. Então somente o bem existe, como essa luz aqui existe. Ao apagar dessas luzes, nós temos a penumbra, a escuridão. Mas essa não existe. Porque se você acender a luz, cadê a escuridão? Então somente essa luz existe, somente o bem existe. A partir do momento em que eu não faço o bem, estou concorrendo para o mal. E a pergunta sequente aqui é: Jesus é mesmo Filho de Deus ou é a própria encarnação de Deus? Nenhum e nem outro. Primeiro que Deus não encarna. Segundo que Jesus, ele é Filho de Deus. Agora, existem algumas tradições religiosas que não conheceu o Evangelho de João em toda a sua extensão. O Evangelho de João, o tempo todo, ele fala muito, de uma forma poética, fala de Jesus. Tudo acerca da realidade de Jesus. A realeza divina de Jesus não é a nossa realeza. Na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, nós temos uma classificação da ordem dos Espíritos. Nós aqui agora, eu, por exemplo, eu sou um espírito de terceira ordem, dividido em 5 classes. Temos a segunda ordem, que são os bons espíritos, que está dividido em 4 classes. E a primeira ordem só tem uma classe, que são os espíritos superiores, espíritos crísticos. E Jesus, ele é Filho de Deus, tanto quanto eu e vocês. Jesus é um irmão incondicional de nossas vidas. Ele é um espírito de primeira ordem. Ele é um espírito de um nível que para nós é desconhecido. Então a sua realeza não é terrena. Ele não tem nada a ver com os vícios, com as mazelas aqui do mundo de expiação e provas, da qual eu e vocês fazem parte agora, no planeta Terra. Então, com isso, Jesus, ele é Filho de Deus, ele não é Deus. Tá? Em toda a extensão do Evangelho de João, quando ele comenta a respeito de Jesus, ele fala o tempo todo que Jesus é Filho de Deus e não o próprio. Tá? Por quê? Uma coisa é certa, todos nós somos deuses, com D minúsculo, e deuses no plural, porque o Cristo chegou aqui e disse: vós sois deuses. Fala o apóstolo João, lá no capítulo 7. Não foi dito em vossa lei, vós sois deuses? Aí a gente vai lá em Gênesis 1, 26, 27. Aonde coloca: e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Criado à sua imagem, porque Deus é criador, e nós somos co-criadores em plano menor. E Jesus é co-criador em plano maior. Semelhante não quer dizer que é igual, mas que tem relações de aproximação, de identidade, de qualidade. Então, se Deus é perfeito, a sua obra há que ser perfeita, embora não está. Mas uma coisa é certa, todos nós somos seres perfectíveis. Nós trazemos a perfeição em cada um de nós, perfeição esta em potencial, que nós haveremos de desenvolver pelo progresso intelectual e moral. Assim, a gente percebe que hoje eu estou espírita, amanhã eu estarei cristão, depois da manhã eu estarei Cristo, porque todos nós vamos atingir o patamar evolutivo do qual ele se encontra agora. E Jesus, ele é o gestor
Jesus ele está no leme dessa grande embarcação, o planeta Terra, levando consigo um mundo de expiação e provas. Então, não tememos, porque Ele está no leme. É Ele que nos governa, é Ele que nos dirige, é Ele que nos protege. Tá bom, continua, senhor. Tá bom, Dabson? Tá muito gostoso de te ouvir falar. Tem uma pergunta assim: se estamos entrando no mundo de regeneração, por que o mundo está ainda tão agressivo, com tanta corrupção, guerras e outras coisas tão ruins acontecendo? Ótima pergunta. A primeira coisa que a gente tem que entender, nós ainda não estamos no mundo de regeneração. E mesmo quando estivermos, ainda há de acontecer algumas coisas desagradáveis, porque nós não somos espíritos regenerados. Vê a palavra, o mundo é de regeneração, mas nós não seremos espíritos regenerados. Regeneração é um processo de reeducação para que eu me torne depois um espírito regenerado, não é? A pessoa que está em processo de educação não quer dizer que ela é uma pessoa educada. Então nós estaremos num processo de regeneração. São espíritos que já trazem em si, né, o desejo, a vontade e a luta diária para fazer o bem. Mas por imprudência, por ignorância, por invigilância, às vezes ainda comete algum erro. Não porque quer, não porque deseja fazer o mal, mas é apenas mesmo por ignorância. Então esses, se merecermos estarmos aqui no mundo de regeneração, seremos nós amanhã. É o que eu acredito que cada um aqui que está nessa noite aqui com a gente hoje é. Pessoas que já não procuram fazer o mal, pessoas que já não querem matar, que não querem roubar, que não querem desejar o mal a ninguém, que não querem fazer o mal a ninguém, que procuram ajudar sempre que possível alguém que está necessitado. Essas são as pessoas que estão trabalhando em si a regeneração, mas ainda não seremos regenerados, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai arrumar uma casa muito suja, a gente começa a sacudir as coisas e passar lá o pano e tal, a poeira levanta, não é verdade? Nós estamos nesse processo de faxina no planeta Terra, né? Para que haja essa mudança de mundo, eu gosto sempre de lembrar que planeta é a bolinha azul, bonitinha, maravilhosa, que está girando aí em torno do nosso Sol. Este é o planeta, chama Terra. O mundo é a psicosfera dos seres que habitam este planeta. Então o mundo somos nós. Somos nós. Nós somos o mundo. Então quando vocês ouvirem falar assim, o mundo vai acabar, vai acabar. De provas e expiações, como o Vicente bem disse, e para entrar no mundo de regeneração. Mas nós, se merecermos, continuaremos aqui. Aqueles que não merecem mais, por falta de sintonia, vão para outro planeta, onde o mundo desse planeta ainda é primitivo. Para começar lá atrás, como da Terra há cerca de 7, 10 mil anos atrás, se encontrava. Ainda vão descobrir o fogo, né? Vai descobrir a roda. Então, esses que não têm mais a sintonia do amor em si, vão para mundos primitivos, em algum outro planeta. Porque todo o universo é habitado, viu, gente? Não só por matéria, mas existem os planos espirituais também, que habitam planetas, mundos espirituais em planetas físicos. Então, isso se estamos vivendo isso, é porque aqueles seres muito grosseiros, muito atrasados,
que estavam lá nas zonas umbralinas, passando por processo ainda de sofrimento, de não se perdoar, ou com o desejo ainda de fazer coisas ruins, por amor, a espiritualidade, através das bênçãos de Deus, permitiu que eles voltassem à vida física, através da reencarnação. E vieram e reencarnaram agora, nesse último processo de expurgo, para que talvez eles pudessem melhorarem e continuar merecendo estar aqui nesse planeta que vai passar para a regeneração. Mas só que, infelizmente, muitos deles ainda não entenderam a necessidade da mudança interior. E cometem aí assassinatos, roubos, vícios e tantas outras coisas. Eles estão entre nós, né? Cada um no seu ambiente de escolha própria, porque nós temos o livre-arbítrio. Às vezes são pessoas de extrema beleza física e de extrema feiura espiritual, porque a gente acha que pessoa, por ser bonita, ela é boa. E não é. Acho que todo mundo que sabe disso, né? Então, existem todas as formas. Eles estão na medicina, eles estão na política, e como tem na política. Eles estão na engenharia, eles estão em casa, tratando das suas vidas, mas que ainda se comprazem do mal, se comprazem de fazer fofoca, de fazer intriga, de dar cano nos outros, sabe? De fazer tudo que é coisa ruim. Esses ainda... Bom, então nós estamos nesse mundo, a gente vê filhos matando pai, pai matando filho, pai estrupando filho, criança. A gente está vendo cada barbaridade hoje, que a gente fala assim, meu Deus. Eu, sinceramente, eu não imaginava, Vicente, depois de tantos anos, né, a gente está aí militando na doutrina, eu estou com 38 anos, você já deve estar com mais de 40, né, de militância espírita. Eu não imaginava que agora, no final, início do século XXI, nós teríamos outra guerra. Eu achava assim, agora acabou. E as guerras estão aí. Com a iminência de outras guerras surgirem ainda, eu fico assim, meu Deus, eu achei que nós já tínhamos passado essa página da história. Mas não. Aí eu me questionei, poxa, mas por que ainda... né, eu estou presenciando tanta coisa acontecendo? Aí as intuições dos bons amigos falam com a gente assim, é porque você precisa. Nós que estamos aqui encarnados hoje, nós precisamos ainda passar por tudo isso. Se nós estamos num país corrupto, é porque nós trazemos em nós corrupção. E precisamos sentir na carne. Se nós estamos num país onde a saúde não é bem cuidada, é porque nós, no passado, também deixamos a desejar. Se nós estamos numa sociedade conturbada, é porque nós somos perturbados. Nós. Ou todo mundo aqui é pleno equilíbrio? Então nós precisamos estar aqui. E é justamente vivenciando e percebendo tudo isso que não vale a pena. Que a vida é muito mais simples do que ter. Que, na verdade, a vida é ser. E nós dedicamos, às vezes, a maior parte do tempo que Deus nos deu nessa atual encarnação para adquirir coisas. E deixamos de adquirir virtudes. De fazer essa mudança interior em nós. Que é o que importa. Que é a única moeda que eu vou levar quando eu for embora. É o que eu sou. Eu não levo nem o corpo. Nem esse corpo que me foi emprestado. Eu vou levar. Não levo nada. Nada, nada, nada. Eu levo simplesmente eu mesmo. E o que eu sou? O que eu era quando eu cheguei? E o que eu sou quando eu estou partindo? Eu melhorei? Eu já melhorei?
Eu ainda trago em mim muito orgulho, muito egoísmo, muita vaidade, muita avareza, muito preconceito. Eu já estou me purificando, eu já estou entendendo que cada um está vivendo a vida que escolheu para si e que só ele, mas ninguém é responsável por ele. Mas eu fico preocupado. Eu fico criticando, eu fico pondo defeito, eu fico evitando, porque eu não aceito o outro, porque eu queria que o outro fosse aquilo que eu queria que ele fosse. Mas será que eu sou aquilo que o outro quer? Mas não, o egoísmo faz com que eu ache que eu sou o centro do universo, que o mundo deve ser como eu queria que fosse, não como ele é. E a vida vai ficando difícil, porque nós nunca vamos conseguir mudar ninguém. Mas eu consigo mudar a mim mesmo. E no momento em que eu consigo mudar a mim mesmo, e trazendo para mim a mansidão, o bom senso, o entendimento, a caridade no olhar, a caridade no falar, a caridade no agir, o meu mundo começa a melhorar. E acreditem, eu começo a sentir paz. Independente do que está acontecendo lá fora. Porque eu entendo o processo. Eu entendo o processo. E como o Vicente bem disse, nós temos no leme desse navio o maior ser que já esteve entre nós. O maior exemplo de vida, o maior exemplo de como eu preciso fazer para conseguir ser feliz e evoluir, que é Jesus. Mas é muito gostoso falar de Jesus, Vicente. É muito gostoso ler o que Jesus deixou, ler o que os apóstolos escreveram sobre a vida de Jesus. É muito gostoso assistir um filme sobre a vida de Jesus, ouvir uma palestra sobre o Evangelho, sobre o amor, sobre o perdão. É muito gostoso. Mas na hora que eu vou para fora, é muito difícil fazer o que ele pediu. Porque eu ainda acho que eu sou o dono do mundo. Eu ainda acho que eu sou privilegiado por Deus. Que as coisas só acontecem lá. Comigo não. Que os meus erros são pequenos. Nossa, meus erros são coisinhas tão pequenas. A gente sempre me ajuda. Diminui. Pronto, resolveu. A gente sempre diminui os nossos erros. E sempre engrandece o erro dos outros. Porque os outros, não, pelo amor de Deus. Mas quando eu faço, não, mas foi só aquilo ali. Porque eu sou eu. Eu sou o dono, né, o dono do mundo. Mas na verdade nós somos todos iguaizinhos. Todos nós somos passageiros desse mesmo navio. Todos nós. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Uns um pouco mais adiantados na evolução, outros menos adiantados. Mas sempre tem alguém acima de nós que pode nos estender a mão e sempre tem alguém que nós podemos estender a mão para eles também. Amor, caridade, perdão, fraternidade, benevolência, brandura. Tá ok? Tá certo, Vicente. Complementando a fala do Márcio, o capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que trata, há muitas moradas na casa de meu pai, ali tem uma classificação dos mundos. Mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos felizes. A Terra hoje é um planeta que aloja em seu bojo um mundo de expiação e provas, que é o segundo de baixo para cima. Em 9.000 anos aqui neste planeta, encarnaram 1 bilhão de criaturas. Agora, em 168 anos, encarnaram nesse planeta aqui 6 bilhões de criaturas.
Aí você pergunta, por quê? Porque agora o mundo de expiação e provas, ele já explicou a questão do mundo, o mundo é subjetivo. O mundo está numa transição que está se operacionalizando em cada um de nós. E é sine qua non. Quer dizer, coisa que eu não posso fazer por vocês, mas eu posso fazer com vocês, o que se torna diferente. E aí a gente percebe o seguinte, a Terra nessa transição agora, muitos de nós vai ter a última oportunidade. Nós estamos tendo a última oportunidade. Vou voltar a falar da oportunidade. Porque a regeneração social já está acontecendo. As emigrações dos espíritos já estão acontecendo. Em compensação também, as imigrações também já está acontecendo. Então, serão exilados da terra, certo? Uma coletividade de todos aqueles espíritos endurecidos, recalcitrantes, rebeldes e pirracentos. Serão exilados aos mundos inferiores, dos quais eles ainda estão. Então, é uma situação equânime. O progresso que ora nós realizamos é o progresso pelo qual nós vamos chegar nessas moradas da casa de Deus, que é o universo. E lá, cada um de nós vai poder entrar num mundo talvez primitivo, o mundo de expiação e provas, mas muitos de nós também já está fazendo a sua regeneração. E regenerar é você recuperar o tempo perdido, é você fazer de novo, é você reparar todo o mal que você cometeu precedentemente e fazer de novo, só que fazer diferente, fazer bem feito, o que outrora não fez. E aí a gente percebe que 6 bilhões de criaturas vieram da onde? Em 168 anos, é muita coisa. A Terra hoje tem para mais de 8 bilhões de criaturas. E nós temos criaturas de vários níveis intelectuais e morais, espirituais. Com isso, a gente percebe que esse momento é decisivo. A revolução que se opera agora já não é mais localizada aqui, lá, acolá. Não. A revolução que se opera agora é generalizada. Já não são mais as entranhas do planeta Terra que se agitam, mas são as entranhas da sociedade. A grande convulsão social que se opera agora é justamente que nós estamos percebendo o nosso momento está chegando. É o ais do Apocalipse, como diz Emmanuel. É esse momento que eu e vocês haverão de dar testemunho de tudo que nós obtivemos desde Moisés, Jesus e agora a doutrina espírita em tempos modernos. Agora é um momento decisivo onde quem não quiser mudar de comportamento, de atitudes, de pensamento, vai ter que mudar de lugar. Vai ser imigrado a um orbe, quer dizer, a um planeta onde tem um mundo certamente primitivo ou um mundo de expiação e provas. Agora, fazendo jus, certamente, nós vamos para a erraticidade, que é o mundo espiritual, e lá, com certeza, nós teremos a oportunidade de sermos o quê? Translandados para um mundo melhor, se nós formos melhor aqui. Mas se nós não formos melhor aqui, a gente vai do jeito que a gente está, porque é assim que funciona. A morte não muda nada para ninguém. Alguém acha, quando eu morrer eu vou para o céu, só se for da boca do leão. Porque céu é uma palavra que vem lá do latim, coelum, do grego koiros, a abóbada. Hoje se comprova que o que está em cima está embaixo, o que está embaixo está de lado, está atrás, está à frente. Então não existe esse conceito mais. Céu é um estado de consciência. Só. Capítulo 3 do livro, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então, o céu é um estado de consciência, assim como também o suposto inferno.
também é um estado de consciência. Então, o que nós precisamos agora é observar que o mundo está numa transição. E quando eu falo transição, eu vou fazer vocês refletir o que é transição. Tá? Uma rua de 2 vias, os carros vão e vêm. Mão dupla. Isso é trânsito. Quando você tem esse trânsito, chama-se transição. É os carros vindo e outros indo. Assim está a humanidade. Tem uma humanidade saindo e outra chegando. Só que a que está chegando, essa lavra que está chegando aí, muitos deles é melhor do que nós. Agora, tem uns ainda meio cá, que são pirracentos, mas chegada a hora, não vai ter jeito. A partida vai chegar, o navio está lá no porto esperando. Meus amigos, não perde a oportunidade, porque o tempo todo a gente tem, certo? Então é o seguinte, a oportunidade é como se fosse um cavalo que está amarrado lá na sua porta, te esperando. Se você quiser montar nele e ir, vai. Mas se você também não quiser tomar o cavalo e ir, também não vai. Então é preciso que seja decisivo para mim e para todos vocês. Tá? Obrigado. Muito bem, chegou uma agora aqui, Vicente, ó, fresquinha. A regeneração que estamos prestes a passar é uma forma de apocalipse? Não como as religiões a entendem, né? Que vem os cavaleiros do apocalipse e tal. O mundo sim vai passar agora, o planeta, no caso, vai passar agora por momentos de algumas turbulências, desencarnes coletivos, como nós estamos presenciando acontecer. Isso faz parte já daquela chamada, vamos dizer assim, separação do joio do trigo, né? Algumas catástrofes que vão trazer mortes coletivas, isso aí faz parte já desse processo, que vai, para aqueles que ficarem, vai chamar a atenção, não deixa de chamar a atenção, para que a gente se espiritualize. E para aqueles que foram, alguns é porque realmente já estava no momento de desencarne, e outros é porque realmente já ia piorar se continuasse aqui. Está fazendo tanta coisa ruim que ia acabar piorando. Tá? A palavra apocalipse, ela vem do grego, e ela significa, me fugiu agora a palavra, revelação. Né? E nós realmente é uma revelação. O fato da gente conhecer que estamos passando por um processo de transição, saindo de um período de provas e expiações para um período de regeneração, já é uma grande revelação. Então, nesse sentido, sim, tá ok? Eu não vou estender muito não, porque o nosso tempo está acabando e o Vicente está com mais uma pergunta ali. Vai lá, Vicente. Como lidar com os problemas atuais e com os que já trazemos de vidas passadas? É o seguinte, para começar, eu vou corrigir que não é vidas passadas. Vida é uma só. Existências, tá bom? O que nós estamos aqui é numa existência corporal. Quando perdemos o corpo material, a gente vai para uma existência espiritual. Nós somos seres interexistentes. Vida é uma só. É antes, é agora e é depois. Sempre vida. Então é o seguinte, o que nós trazemos de outras existências, certo? Talvez vai refletir muito nas decisões pelos quais nós temos aqui, porque nós vivemos num mundo de expiação e prova, onde as vicissitudes da própria existência corporal nos forçam o jogo das situações, nos pressiona. A própria sociedade hoje nos faz vivermos certas convenções, certos costumes muito bárbaros, muitos ainda deseducados. Então, muitas vezes, essa luta que nós estamos enfrentando aqui, aquilo que nós trazemos para nós podermos corrigir, às vezes nós não conseguimos realmente corrigir. Para muitos de nós aqui, a situação piora. A gente veio aqui com um planejamento de melhorar na evolução, de crescermos, de ascendermos da evolução, e muitos de nós aqui piora.
Porque esquece do compromisso firmado com a própria consciência, de procurar melhora, mas não procura, e se deixa ser levado pelas circunstâncias. E nós estamos sujeitos às vicissitudes da própria existência corporal. Dentre elas, a dor, o sofrimento, a enfermidade. Tá? Todos nós estamos sujeitos aos intempéries do tempo da própria planeta Terra. Tudo isso, às vezes, nos influencia muito nos costumes, tá? Nos hábitos, nos vícios, nas mazelas. Então, lidar com isso aí tem que ter, como está aqui, ó, com muita sabedoria. É usar a sabedoria a favor de nós mesmos. E sabedoria é quando você tem um conhecimento alicerçado na moral. Não é somente o conhecimento, mas o conhecimento alicerçado na moral. Aí chama-se sabedoria. Então, tudo se resolve de forma mais simples, com sabedoria. Eu agradeço a presença de todos vocês, nossos amigos internautas, agradeço o Márcio Torres também. Que todos tenham uma boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Muito obrigado.